O vento carregava o cheiro de poeira e sálvia seca, rolando baixo sobre o deserto como uma memória inquieta. A primavera no oeste nunca era tão gentil quanto o calendário prometia. Era a estação em que o sol queimava forte o suficiente para fazer você acreditar que o frio havia ido embora, mas a noite ainda mordia seus ossos. Ao longo de uma trilha estreita gravada na pele da terra, uma mulher caminhava com suas filhas, a menor equilibrada desajeitadamente em seu quadril, a outra segurando sua saia com dedinhos. Suas sombras se estendiam longas na luz do final da tarde, esticadas sobre a terra como se o próprio dia quisesse levá-las. Seu nome era Laia. Ela tinha 30 anos, embora os meses de luto tivessem esculpido linhas em seu rosto que nenhum espelho poderia negar. Sua pele, aquecida pelo sol e pela herança de seu povo, já fora suave. Agora guardava os traços sutis do vento e da adversidade. A voz de seu marido ainda vinha a ela à noite, não em palavras, mas na maneira como o silêncio se instalava sobre ela quando as meninas dormiam. Ele o enterrou na terra fria antes que a neve derretesse, e com ele enterrou sua última proteção. Os parentes dele a deixaram ficar durante o inverno, talvez por dever ou aparências, mas quando a estação começou a mudar, disseram que era hora. Uma viúva e 2 bocas pequenas, disseram. Era um fardo pesado demais para uma casa que já tinha os seus para alimentar. Deram-lhe um cobertor, uma cabaça meio cheia de água e o céu. Então, ela caminhou. Ela não olhou para trás, embora a menina mais velha o tenha feito, apenas uma vez para ver o lugar que não a chamaria mais pelo nome. Laia sabia que era melhor não desperdiçar suas forças com raiva. A terra era uma professora paciente. Quando a água acaba, você para de cavar no mesmo buraco seco. A trilha à frente entremeluzia com o calor, embora o ar ainda tivesse um gume cortante. A pecana cheramingou contra seu ombro. Laia ajustou seu peso, murmurando um som baixo e constante que poderia ser uma canção de nininar se sua garganta ainda tivesse música. A menina mais velha, Mari, mantinha o olhar baixo, os olhos fixos no ritmo dos passos de sua mãe. Elas caminhavam desde a manhã, parando apenas quando as perninhas da criança chutavam muito fracamente ou quando os próprios joelhos de Laia imploravam por descanso. Em algum lugar além da próxima elevação, um cavaleiro apareceu no horizonte. Ele era uma figura solitária contra o céu amplo, movendo-se devagar, a poeira subindo levemente dos cascos de seu cavalo. Ele não parecia estar com pressa. De onde Laia estava, ele não passava de uma silhueta, chapéu largo, costas retas, o sol deslizando atrás dele. Seu primeiro pensamento foi sair da trilha, passar despercebida. Mas não havia cobertura ali, nem rochas ou matagal espesso o suficiente para esconder uma mulher e 2 crianças. O cavaleiro as viu antes que ela pudesse decidir. Ele encurtou a distância com uma graça sem pressa, do tipo que vem de anos na sela. Seu cavalo era da cor do trigo seco, seu pelo capturando a luz. Quando se aproximou, Laia percebeu o cheiro de couro e tabaco leve e algo mais, talvez fumo, grudado em seu casaco. Ele parou a alguns passos de distância, botas assentando nos estribos. Seus olhos, sombreados sobre a aba do chapéu, a estudaram sem pressionar, a maneira como um homem olha para o tempo que se aproxima, medindo o que pode trazer. A luz da tarde inclinou-se sobre seu rosto e ela viu que ele era mais jovem do que imaginava. 30 e poucos anos, talvez, mas com uma quietude de alguém mais velho. Ele desmontou, poeira jorrando sobre seus calcanhares, e deixou as rédeas soltas. Você está longe do assentamento, ele disse, voz baixa, firme. Não uma acusação, não exatamente uma pergunta. Laia ajustou a criança em seus braços. Estamos indo para o oeste, respondeu ela, as palavras secas em sua boca. Ela não ofereceu mais, e ele não perguntou ainda. Ele se agachou levemente, encontrando os olhos de Mari. Está com sede? Perguntou a ela, não à mãe. O olhar da menina pousou em Laia, pedindo permissão. Após um momento, Laia acenou com a cabeça. Ele pegou sua bolsa de sela, tirou uma cantina e encheu uma caneca de lata. Ele entregou a criança com ambas as mãos, como se fosse algo precioso.
Laia o observou com o cansaço de uma mulher que aprendera que a grandeza muitas vezes vinha com um preço. Mas não havia fome no seu olhar, nem transação no seu toque. Apenas uma paciência silenciosa. Quando ambas as meninas beberam, ele ofereceu a caneca a ela. Ela hesitou. Então, aceitou. A água estava fresca, com um leve toque de metal, e ela deixou repousar na língua antes de engolir. Você tem milhas pela frente antes de encontrar um teto, ele disse. E o vento está ficando frio esta noite. Laia olhou para o céu, onde a mancha pálida das nuvens começava a se reunir no oeste. Nós damos conta, ela disse, embora seus joelhos doessem e seus braços tremessem com o peso da pequena. Ele a estudou por mais um momento, então se endireitou. Minha propriedade não está longe. Você e as meninas podem descansar. Só uma noite. Seu tom deixou claro, era uma oferta, não uma exigência. Orgulho e necessidade lutaram em seu peito. Ela tinha caminhado até ali sozinha, carregando o que podia, mantendo as crianças seguras. Mas a ideia de abrigo, apenas uma noite, sem o vento mordendo seu rosto, era quase demais para recusar. No final, ela acenou a cabeça uma vez. Ele inclinou levemente a cabeça, montou e estendeu a mão para Mari cavalgar com ele. A menina olhou para Laia novamente. Vá, Laia disse suavemente. Eu estou logo atrás. Eles cavalgaram devagar o suficiente para ela acompanhar. Os passos estáveis do cavalo, abafados pela terra macia. A terra ao redor mudou de mato aberto para a sugestão de pastagem, marcada por uma cerca inclinada que vira anos melhores. À frente, uma cabana ficava baixa contra a terra, fumaça saindo de sua chaminé. Um catavento girava preguiçosamente na luz que se esvaía, suas pás rangendo como uma antiga canção de lunar. Dentro, o ar cheirava a madeira e pó de café. Ele se pôs a acender o fogo mais alto, o brilho pintando as paredes de dourado. Sente-se, ele disse, apontando para a cadeira perto da lareira. Laia sentou-se com cuidado, seus músculos suspirando de alívio. Mari ficou por perto, a pequena pressionada ao seu lado. O homem trouxe pão, ainda quente da manhã, e uma panela de feijão. Eles comeram em silêncio no início, uns pequenos sons das meninas mastigando, a única prova de que eram reais. Quando a mulher vizinha chegou, uma figura robusta com cabelos prateados presos em uma trança, ela deu uma olhada em Laia e nas meninas, depois no homem. Já era hora de você trazer alguma vida para esse lugar, ela disse, colocando um pacote de cobertores. Ela não perguntou sua história, não se intrometeu, apenas serviu café para si mesma e sentou-se, como se sempre tivesse pertencido ali. Os dias viraram semanas, embora ninguém falasse sobre isso. Laia remendou camisas que estavam dobradas há muito tempo, varreu o pó dos cantos. As meninas aprenderam os caminhos do celeiro, a sensação do pelo do gato sob suas mãos. À noite, Laia saía para observar as estrelas, o silêncio de uma terra se instalando em seus ossos. Às vezes, o homem, ela soube que seu nome era Ethan, se juntava a ela. Eles falavam em fragmentos, pedaços de si mesmos oferecidos sem exigência por mais. Foi durante uma dessas noites que ela soube que o perigo não havia desaparecido. Ethan voltou da cidade com o maxilar tenso, os olhos estreitados. Ele contou que os parentes do marido estavam perguntando por ela, alegando que as crianças deveriam ser levadas de volta. Ela sentiu o ar sair do seu peito, suas mãos se apertando. A voz de Ethan era firme. Você está segura aqui, ele disse como se declarasse um fato. Ela queria acreditar nele, mas o medo que a perseguia desde o dia em que foi expulsa agitou-se novamente. Na semana seguinte, eles vieram. 3 homens a cavalo, subindo o caminho poeirento quando o sol começava a descer. Ethan ficou na varanda, sua postura solta, mas inamovível. Laia ficou atrás da porta, as meninas agarradas às suas saias. Os cavaleiros pararam a alguns metros da casa. Seu líder chamou. Viemos buscar o que é nosso. A voz de Ethan ecoou, sem gritar. Vocês não têm nada aqui. O homem sorriu com desdém.
Sangue é sangue, elas são família. Ethan desceu à terra, encurtando a distância em 2 passos. Seu tom não se elevou, mas ficou a chapo. Família não abandona Mamonella e crianças para morrer na trilha. O silêncio que se seguiu foi pesado como o crepúsculo. Os cavaleiros se mocheram em suas celas, olhos alternando entre o olhar firme de Ethan e as sombras atrás dele. Ele não se moveu, não alcançou o rifle encostado no poste da varanda. Ele não precisava. Algo em sua quietude disse a eles que não venceriam ali. Finalmente, o líder puxou as rédeas, virando seu cavalo. Os outros o seguiram, suas formas diminuindo no horizonte. Ethan se virou encontrando os olhos de Laia pela porta. Algo não dito passou entre eles, uma promessa talvez, ou simplesmente a verdade de que ela não estava mais caminhando sozinha. As meninas saíram de trás de suas saias, correndo para o quintal, seus risos quebrando a tensão como um sino. E enquanto o vento levava o som embora, Laia sentiu Júlio de Spall fortificar sob seus pés pela primeira vez em muito tempo.